Hoje eu vou comentar com vocês 8 moedas que eu tô de olho nessa correção que tá acontecendo hoje. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, pretendo postar ele hoje mesmo, talvez amanhã. E eu vou embasar essas moedas, né? Eu vou embasar essa minha decisão de talvez entrar nessas moedas com base no gráfico, análise técnica que eu vou mostrar pra vocês. Esse vídeo aqui não é um vídeo de recomendação de investimento, longe disso. Esses trades, essas posições que eu pretendo abrir aqui, se os sinais se confirmarem, ainda não tem nenhum sinal confirmado, eu pretendo abrir swing trade. Então não é um position trade, não é uma posição que eu vou comprar, esperar anos, não. E a minha ideia aqui é fazer 5, 6, 7, 10% de lucro e sair fora. No máximo, realizar uma parcial, colocar stop no 0 a 0 e deixar a moeda andar, se é que isso vai acontecer, que ela vai dar sinal disso, tá? Então eu vou falar aqui de Bitcoin, Ethereum e mais 6 moedas que eu acho que estão interessantes, né, pra gente ficar de olho nessa correção, beleza? Então vamos pra tela direto aqui. E só para dar o contexto, a primeira moeda que eu quero comentar com vocês é o Bitcoin, né? Então aqui eu tô no gráfico de 4 horas, a linha verde é a média de 21 dias, a linha laranja é a média de 50 dias, RSI estocástico, tá? Então esses são os indicadores que a gente vai usar em todas as moedas. Então basicamente aqui no Bitcoin, o que eu tô vendo, né, basicamente é isso aqui. Eu acredito que o Bitcoin ainda não está corrigindo do topo histórico, acho que ainda tem potencial para ele voltar acima, tá? E aqui a gente vê essa linha de tendência de baixa aqui com esses topos aqui, né, que começou lá em 13 de agosto, e a gente vê a queda atual, né, chegando até essa linha. Talvez a gente veja aqui um repique, né, talvez ele segure nessa linha aqui como um suporte, tá? Essa região que ele está aqui agora do 110 também é uma região que houve muita consolidação no passado, então se a gente olha aqui para trás, teve esse topo aqui, né, a gente pode puxar isso aqui até mais para cá, ó. Então é uma região de consolidação, o 110 é uma região forte, o 108 um pouquinho mais para baixo aqui, também é uma região forte de suporte, então eu acredito que o Bitcoin pode segurar, tá? Aqui onde ele está, mas aqui a faca ainda está caindo, né? A gente ainda não vê nenhum tipo de sinal de que ele parou de cair. Então o que é o ideal aqui, né? A gente vê uma figura de price action, alguma coisa assim, sendo formada aqui nessa região, um engolfo de alta, um doji, um pin bar, alguma coisa assim que segure nessa região dos 110 mil dólares, né? O estocástico já está em sobrevenda aqui embaixo, se a gente ver ele já está aqui abaixo dos 20 pontos e o RSI está praticamente entrando em sobrevenda aqui também no gráfico de 4 horas. Então, para mim, tá uma região interessante, mas lógico, ainda não deu sinal nenhum. Se a gente ver aqui o gráfico semanal, tem um ponto interessante no semanal aqui também, que é ele está segurando ainda no topo anterior. Então essa linha aqui ela pode oscilar, né, em toda essa região aqui, do 109, 108 até a região do 112. Então tudo isso aqui é uma região única de suporte, que é essa região do topo anterior aqui. Então no semanal a gente também tem contexto para segurar, né? E ainda é uma tendência de alta forte, né? Segurando no topo anterior, ainda caracteriza uma tendência de alta muito forte. Para perder a tendência de alta aqui, na minha opinião, a gente precisaria fazer alguma coisa nesse sentido aqui, né? Romper esse fundo, fazer um pivô de baixa e cair, né? Então aí sim a gente poderia ver o pivô de baixa no semanal, aí o negócio ficaria mais feio para essa tendência de alta, né? Mas eu acho que vai segurar, né? A minha expectativa é que segure, mas como eu disse, ainda não tem sinal nenhum, a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer. Então o Bitcoin era o contexto mais longo, né? Agora vamos um pouco mais rápido aqui nas próximas, senão a gente vai ficar aqui meia hora. Então aqui eu estou no Ethereum agora, no gráfico semanal também, olha só, né? A gente rompeu aqui praticamente esse topo, esses 3 topos, né? E ainda está segurando nessa região. Então, importantíssimo que a gente segure aqui no semanal, região aqui dos 4 mil dólares, 4.100 dólares, então a gente ainda pode corrigir mais de onde está. E se a gente for no gráfico de 4 horas, com as médias diárias, né, a gente está chegando na região da EMA 21, né, que é a linha verde aqui. Olha o suporte do semanal onde está, né, aqui embaixo. Então, talvez a gente veja o Ethereum segurando aqui na EMA 21, voltando a subir, ou talvez a gente possa ver esse caminho aqui, né, dele fazer um bear trap abaixo da EMA 21 e segurar na região dos 4.100 e voltar a subir. Lógico, comprar na região dos 4.100 seria muito mais interessante do que comprar na EMA 21 nos 4.300, mas de todas as formas, né, se for para um trade um pouco mais longo, para comprar Ethereum pensando nessa possível alta que ele pode ter explosiva, né, na EMA 21 também seria interessante. O RSI do Ethereum ainda não entrou em sobrevenda, o estocástico já está em sobrevenda, consolidando aqui desde esse fundo aqui que ele fez em 5.600, 4.600, perdão. Então o Ethereum também está num contexto interessante. Agora vamos falar das altcoins, né? Então a Pendle é uma altcoin que eu acho que ela tem potencial para subir, principalmente por conta do contexto do Ethereum. Eu acho que ela pode estar fazendo um bear trap abaixo da EMA 21, principalmente porque a gente está nessa região toda aqui de suporte, olha só. Então foi uma região de lateralização, de caixote aqui no gráfico de 4 horas, né? Que ela ficou muito tempo, ela fez um bear trap aqui abaixo dessa região, tocando na EMA 21, deu uma alta bem expressiva. Esse swing trade aqui eu fiz. Ó, fez aqui, tocou na 21, fez engolfo de alta, ó, daqui até aqui 20%, né? Então, foi um movimento interessante. Eu acho que agora ela pode fazer basicamente a mesma coisa, só que fazendo esse bear trap abaixo da EMA 21. Se a gente ver, deixa eu tirar essa linha de suporte aqui, ó.
O candle atual de 4 horas já está fazendo um doji, né? Então, se fechar em doji, né, ou pin bar, alguma coisa assim, rompimento da máxima poderia ser uma entrada interessante aqui para pegar o próximo movimento da Pendle e também, como eu comentei, né, RSI praticamente em sobrevenda aqui e o estocástico já está sobrevendido. Então, é um movimento que está legal na Pendle. Essa aqui eu até estou posicionado já, pretendo aumentar a posição se esse sinal aqui se confirmar. XRP, essa aqui ela ficou muito tempo aqui, né, presa aqui até a região dos 3,30 está aqui em cima, na verdade. Né? Ela não conseguiu romper os 3,30, essa região aqui. E agora ela está ensanduichada, né, entre a EMA 50 e a EMA 21. A XRP é uma moeda muito manipulada, né? Acho que vocês sabem disso, então ela é uma moeda um pouco mais arriscada. Mas aqui eu acho que ela pode estar fazendo um ombro, cabeça-ombro invertido aqui nessa região. E seria interessante entrar no rompimento, né? O ombro, cabeça-ombro, a entrada normalmente é na linha do pescoço, né? Então seria mais ou menos aqui na região dos 3 dólares, que já é uma região de resistência psicológica, né? Então rompendo essa região dos 3 dólares aqui, se ela segurar aqui embaixo, pode ser uma entrada interessante também. Se ela formar aqui o pin bar, o doji que ela está formando, talvez eu já entre com uma parte da posição para entrar de novo aqui, depois se ela romper os 3, pesar um pouco mais a mão. Né? Então isso é o que eu estou pensando aqui para XRP, para ir buscar, quem sabe, esses 3,30, que é uma região de resistência importante que ela segurou por muito tempo. Né? A gente está falando de 10% de alta pelo menos, como eu comentei no começo do vídeo, né? Isso aqui é tudo pensando em swing trade. A TRX é uma que eu estou bem animado, mas essa moeda aqui é perigosa, né? Nossa, como essa moeda aqui é manipulada, né? Ela é uma moeda que está numa tendência de alta fortíssima, ó, desde o final de junho aqui acima da EMA 21, bem descolada da EMA 21, passou abaixo da EMA 21 aqui no gráfico de 4 horas e voltou acima, não deixou nem candle aqui, né? Ela só deixou a sombra. E agora ela fechou abaixo da EMA 21, está querendo segurar, eu acho que pode ser um bear trap também, principalmente, né, porque a gente tem essa região aqui de suporte desse fundo que já aconteceu no passado, uma lateralização aqui de uns 2 dias que ela teve, né? Então eu acho que ela pode segurar aqui, o candle atual tá até dando sinal disso, né? Se a gente ver aqui, é um candle pequenininho aqui, praticamente um doji, então também pode estar sendo um candle de sinal isso aqui, se for rompido na próxima, pode ser uma entrada muito boa. A TRX também eu estou comprado e espero aumentar a posição aqui agora, se ela confirmar isso aqui. O stop eu deixaria talvez embaixo desse fundo aqui, ó, é o que eu estou pensando, tá? Quanto que dá esse stop do ponto atual que se romper a máxima? Ó, menos de 4% de stop pequeno, dá para colocar uma posição grande aqui, que esse stop está bem pequeno, né? LDO também é uma que eu estou de olho, também está em região de suporte, bem parecido com a TRX, né? Apesar da tendência não estar tão forte, mas na situação do contexto do fundo anterior, ela está basicamente na mesma situação, né? Segurando no fundo anterior, abaixo da EMA 21 pode ser um bear trap, tá? E aqui também a gente vê tanto o RSI quanto o estocástico em sobrevenda, tá? Então isso aqui é o que a gente quer em tendência de alta, né, galera? Isso aqui a gente não pode ficar desesperado nesses dias de correção, tem que aproveitar as oportunidades, né? E aqui, como eu estou falando de 8 moedas, tem que pensar bem na gestão de risco, tá? Eu já comento isso para vocês quando eu terminar aqui, só faltam 2. A SUI é uma que está um pouco mais feia, é mais uma questão de que ela já performou muito nesse ciclo e eu ainda acredito que ela pode performar mais, tá? Então é mais uma questão de... Não gosto muito de usar esse termo fundamentalista, mas acaba sendo, né? Mas de todas as formas, tecnicamente ela também se suporta, apesar de não estar numa tendência de alta muito forte, ela está numa região de suporte aqui, ó, se a gente pega, que foi suporte desde o início de julho, tá? Então ela não perde essa região dos 3,35, né, 3,25 mais ou menos aqui, desde o final de julho. Então é uma região de suporte forte. Ela está abaixo das 2 médias, e a gente vê, né, que sempre que ela via abaixo das médias, ela deu um repique para cima, mesmo que seja para continuar essa tendência de baixa de médio ou longo prazo, né? A gente vê que ela sempre volta, repica para cima. E como eu estou falando de swing trade, eu não estou falando de casar com essa moeda aqui, ó, se a gente voltar até a LTB aqui, já dá 10% de lucro. Então, a SUI é uma que eu estou interessado, não estou posicionado nela, mas talvez agora nesse fundo aqui, ó o sinalzinho se formando aqui, né? Um pin bar meio doji, né? Então uma entrada no rompimento da máxima, se fechar assim, ainda falta 3 horas para fechar, mas se fechar assim é um sinal muito bom. A Uni também é uma que eu estou de olho porque ela está abaixo da EMA 50 e está abaixo aqui de região de suporte, né? Então se a gente coloca aqui uma linha aqui, ó, a gente vê que ela rompeu essa região de suporte, que foi resistência aqui, foi suporte aqui, foi suporte aqui, foi suporte aqui. Então eu acredito que ela pode estar fazendo um bear trap abaixo desse suporte para voltar a subir, tá? Porque também a gente vê aqui no gráfico de 4 horas RSI em sobrevenda, estocástico em sobrevenda. Então eu acho que a Uni também é uma que tem potencial. Essas são as moedas que eu estou de olho para entrar. O que eu pretendo fazer aqui? Eu pretendo colocar aqui 1% para risco em cada moeda, tá? 1% para risco da minha banca em geral. Então, como que eu faço isso? Como eu comentei com vocês, né? Sempre colocando o stop, medindo o stop. Então, por exemplo, na Uni, se eu for colocar o stop abaixo desse fundo, ó, a gente está falando aqui de 7% de stop
Então é só fazer a conta, né? 1% dividido por 7% vai dar ali mais ou menos, né, 18% da banca, 18, 17, 16% da banca ali de posição. Então é assim que eu pretendo me posicionar nessas moedas, com essa porcentagem da banca, com stop sempre, e se eu tomar stop eu perco ali 1% da banca. Talvez na TRX eu coloque 2% da banca, algumas que eu esteja mais confiante, tá? Mas essas são as 6 moedas que eu estou de olho para entrar. Ethereum eu já estou bem posicionado, talvez eu me posicione mais caso ela volte para a região dos 4.100, tá? Se ela segurar na EMA 21 talvez eu não entre, mas se ela voltar para a região dos 4.100 talvez eu aumente mais a mão aqui. E lógico que eu estou falando aqui de trade curto em altcoin, né? Então não estou falando aqui de hold, não estou falando aqui de você comprar essas moedas e segurar eternamente, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, como eu comentei não é recomendação de investimento. Muito obrigado por quem veio até aqui, um abraço e até a próxima.